nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Vamos orar? Deus. Senhor, nós te damos graças por esse tempo, te damos graças por esse momento, te damos graças pela oportunidade e possibilidade de lermos a tua palavra, te damos graças pelo teu Espírito, que pode traduzi-la para nós de modo que compreendamos. Então nós celebramos o teu nome nesse momento, nessa noite, e suplicamos, dá-nos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Antes de eu conhecer a Deus, eu não gostava muito de aniversário não, entendeu? E eu posso te explicar por quê. Esse negócio de aniversário é o seguinte: você acorda cheio de empolgação de manhã, correndo o risco de ninguém lembrar. E aí ninguém se lembrava, cara. Poxa, mano, eu não gostava daquele negócio, né, cara? E na idade que eu tinha, não gostar daquele negócio, eu desenvolvi uma estratégia. Falei assim, já sei, vou dar de mal, de durão. Agora também não gosto de aniversário, não ligo mais. Esse é tudo papo furado. Eu ligava, mas né, não posso dar o braço a torcer assim, que ninguém soube do dia mais importante, que é o meu aniversário, ninguém me deu parabéns. Então eu também não gosto de aniversário, não. Tava liquidão, tava bem, não gosto não. Aí dava um jeito de sumir e tudo, que era cruel. Mas aí você sabe, né, cara? Aí você encontra com Jesus de Nazaré, ele tem um projeto de vida para nós. Então a galera aí que prega mais assim, daquele estilo, você aceita Jesus para quando você morrer e ir para o céu, só que isso aí é um projeto de morte, entendeu? Isso aí é um projeto de morte. Não é à toa que a galera assim, mais ou menos da nossa idade, não quer saber muito desse troço, porque eu não conheço ninguém da nossa idade assim, que acha que vai morrer daqui a 5 minutos. Bom, se é para aceitar Jesus para quando eu morrer para o céu, isso aí é um projeto de morte, ou seja, quando eu for para a terra do pé junto, pegar o palitozão de madeira, eu vou para o céu. Como eu não estou interessado em morrer por agora, então deixa esse negócio para mais depois, deixa esse negócio aí pro meu avô, pro meu pai e tal, eles já estão quase virando lá o cabo da esperança. Entendeu como é que é o negócio? Por isso que a galera, não quer. Mas Jesus de Nazaré não falou isso não, cara, ele tem um projeto de vida. E nesse projeto de vida é interessante dar para resumir em 5 pontos. 5 pontos. Primeiro, quando a gente se encontra com Jesus de Nazaré, ele nos tira do inferno. Tem gente que prega assim, porque você fica fazendo isso aí, você dá um dia para o inferno. Os caras, fica todo mundo apavorado. Não, isso aí não é, essa notícia aí está errada, cara. A questão não é que um dia vai para o inferno, não. E a questão também não é porque você faz ou deixa de fazer que você vai para o inferno. A questão é o contrário. Você já está no inferno agora e faz o que faz porque você está no inferno e o inferno está em você. Opa, não é que você vai um dia, não, você já está. Quando você morrer, você só vai observar assim, olha onde eu estive o tempo todo. Pegou como é que o negócio é bem radical, é bem diferente? Então, aí quando a gente se encontra com Jesus de Nazaré, ele nos tira do inferno. Esse é o primeiro ponto. Até aí, mesmo os caras pregando assim de um modo bem louco, até consegue fazer essa parte, mas ainda tem mais 4. E essas outras 4 quase a galera não fala. E aí por não falar, dá um problemão na vida que você não imagina. Por exemplo, a primeira coisa que acontece quando a gente se encontra com Jesus de Nazaré, ele nos tira do inferno. Segunda coisa, ele começa a tirar o inferno de nós. Eu saí do inferno, agora o inferno tem que sair de mim. Eu preciso começar a fazer as coisas de um jeito de um aluno de Jesus de Nazaré e não mais do jeito do diabo. É simples. Só que aí ninguém te ensina isso. Você continua lá, todo domingo você vai lá, cumpre o ritual, mas sempre fazendo as coisas do jeito do inferno. Mas você sabe que a igreja só pune os pecados que descobre. E quando você conseguir pecar, passar a mão assim na boca para não ficar o farelo, tá tranquilo, irmão. Ninguém precisa saber, entendeu? Aí você só toma cuidado com os capitães do mato gospel. Tem os capitães do mato gospel, aquela galera fica só na espreita te procurando para lá e para cá para ver se você está na linha. É uma loucura esse negócio, entendeu? Então, a primeira coisa, você sai do inferno. A segunda coisa, o inferno começa a ser tirado de você. Terceira coisa, você é curado emocionalmente falando. Entendeu? Você está todo ruim, todo cheio de trauma, todo cheio de sequela, todo enjambrado, todo macambroso, todo mal. Aí você encontra com Jesus de Nazaré, ele começa a te curar. Depois disso, ele começa a te dar espaço para você desenvolver os seus dons, talentos, faculdades e habilidades. É uma maravilha. Terceiro e último,
você começa a viver num ambiente de plenitude. Percebe? Então, no terceiro ponto, que ele começa a te curar emocionalmente, aí me lembrou dessa frase. Que negócio é esse aí de não gostar de aniversário? Eu falei, não, senhor, pô, sabe o que é, né? Aí você sabe, né, cara? Você encontrar com Jesus de Nazaré e ficar cheio de caô, vai passar vergonha. É melhor ser direto ao ponto, entendeu? Não tem como. Eu falei, senhor, é o seguinte, cara, pô, foi a estratégia que eu desenvolvi, né, cara? Pô, no dia do meu aniversário ninguém lembrava, pô, botar a marra de que não gostava de aniversário. Eu falei, não, meu filho, pode ser diferente. Pode ser diferente. Eu falei, é mesmo? É. E como é que é? Bom, você começa a falar que dia é o seu aniversário. Eu falei, pô, mas aí eu vou passar vergonha, cara. Vai que eu conto pra todo mundo e ninguém se lembra. Continua tudo do mesmo jeito. É um risco que você vai correr. Esse é Jesus, hein, cara? É só que me faltava. Aí de uns 3, 4 anos pra cá, eu comecei a celebrar o aniversário, entendeu? E aí, para minha surpresa, um dia desse aí eu fui convidado para falar no aniversário surpresa. Imagina que dia? No dia do meu aniversário. Olha que interessante. No dia do meu aniversário eu fui chamado para falar no aniversário surpresa. Uma surpresa. E aí, enquanto eu pensava sobre todas essas coisas, esse texto me veio à mente. Entendeu? Você viu aqui uma oração. O Moisés quem está fazendo essa oração aqui, uma oração belíssima. E talvez você nunca me ouviu dizer isso, mas todas as vezes que você se aproximar da Bíblia, se aproxime com desconfiança no coração. Que isso, André? Isso aqui é um livro santo. É um livro sagrado. Como é que eu vou me aproximar desconfiado? Calma. Aproxime-se desconfiado de que tem alguma coisa no texto que você não percebeu. Entendeu? Porque se você não se aproximar desconfiado, você vai ler a Bíblia meia vez e vai falar, tá bom, já li essa parada aí. Não é assim não, cara. Não é assim? Então todas as vezes que você se aproximar, você fala assim, cara, eu tenho certeza que tem alguma coisa nesse texto aqui que eu não vi. Aí você fecha com o Senhor Todo-Poderoso, você fala assim, Deus, conta pra mim que depois eu conto o maior número de pessoas que eu puder. Então, fechei com Deus, entendeu? E pedi para ele, Senhor, depois que o Senhor me contar esse negócio, eu vou contar o maior número de pessoas possível. Vou deixar aí que eu já tenho uma galera aí para você falar, entendeu? Eu já tenho uma galera boa aí. E aí eu vim contar para vocês, entendeu? Vocês com certeza sabem mais de informática do que eu. E vocês devem conhecer uma ferramenta de navegação, de redirecionamento, que é o hiperlink. Ouviu falar? Uma vez eu estava conversando, eu falei que a Bíblia era um texto ou um arquivo zipado. Aí um amigo meu que manja esse negócio falou, André, tem um negócio melhor do que o arquivo zipado. Eu falei, é mesmo? Tem o hiperlink. Eu falei, como é que é isso? É aquelas palavrinhas que vem no texto, assim, azul, outra coisa, você dá um clique e já te remete a outro lugar, com outras explicações. Eu falei, maneiro, rapaz. E eu comecei a ver que esse negócio de Bíblia é extraordinário e interessante, que dá pra gente praticar isso nesse texto aqui. Por exemplo, eu falei que é uma oração. E nessa oração Moisés está dizendo assim, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Só bom, o que quer dizer esse negócio aqui? Porque se eu perguntasse para vocês assim, eu vou começar pelos rapazes, daqui a pouco as meninas vão entender, sua irmã já começou nesse negócio de idade aí, vocês vão entender por que eu não me aventurei a me meter nesse assunto, nesse terreno minado. Entendeu? Esse negócio aí, não mexe isso aí não, que é furado. Se meta nesse assunto. Mas se eu perguntasse para os meninos assim, quantos anos você tem? Pô, os caras respondem fácil, cara. Entendeu? Responde fácil, pô, tem tanto. Quando chegasse assim, na vez das meninas, eu acho que assim, por enquanto, ainda está dando para usar as duas mãos assim, 2 vezes. Entendeu? As mãos 2 vezes. Agora, quando entrar assim na casa do 3 vezes ou 4 vezes, aí não vai ser mais legal a gente mexer nesse assunto. Percebeu? Então ninguém tem dificuldade de falar quantos anos tem, a começar por nós meninos. Se fosse criança, então, mais rápido ainda. O cara junta lá 3 dedinhos, pá, conta, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e por aí vai. Mas aí quando chega no time das meninas, quando começa a ficar um negócio meio assim, ó, entendeu? Aí, o que você quer saber, né? Da sua conta, entendeu? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Eu acho, eu estou suspeitando que não precisa fazer nenhuma oração. Quem precisa orar
Senhor meu Deus, quantos anos eu tenho? Ninguém precisa fazer isso, porque todo mundo sabe quantos anos tem, é só você olhar lá na sua certidão. Entendeu? Se você olhar na sua certidão, você vai saber quantos anos você tem. Bom, se não precisa orar para saber quantos anos tem, aqui já começa aquela investigação e aquela curiosidade. Tem alguma coisa nesse negócio aqui que a gente não viu, porque ninguém precisa chamar Deus na conversa para saber quantos anos tem. Até eu que não gostava de aniversário, uns anos para cá, eu sei bem quantos anos eu tenho. Que coisa fácil. Sei quanto tempo eu ando com o Senhor, entendeu? Pelo menos mesmo, eu lembro do dia, não, naquele dia tal, tem 15 anos, vai fazer 5 anos, e papapá. Eu me lembro, quando eu era pequeno, tinha aquele encontro, quando eu tinha 12 anos, não sei o quê. Todo mundo sabe disso. Então não precisa um texto na Bíblia para me ensinar quantos anos eu tenho. Bom, se não precisa isso, a questão é, o que o Moisés está querendo ensinar para a gente? Ele está mostrando para a gente que existe uma maneira mais profunda e mais significativa e mais abrangente da gente olhar para a nossa existência. Aí a gente chama Deus na conversa, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Isso nos faz pensar na seguinte pergunta: como é que eu tenho vivido? Como é que tem sido o meu procedimento na vida? E aí, quando a gente começa a pensar com essas categorias, você começa a perceber o seguinte: esse pedido do Moisés aqui é muito peculiar. Por quê? Tem um pedido e um motivo. Ainda que resumido, ele está pedindo direção e sabedoria. Quando ele fala de direção, ele está falando de norte, ele está falando de orientação. Aí a gente pergunta, o que é sabedoria? Sabedoria é diferente de entendimento ou melhor, de conhecimento. Conhecimento você alcança com estudo dedicado. Vocês estão aí no ambiente universitário, acadêmico, entendeu? Você vai ter que virar madrugada. E se você falar que a chapa está esquentando e tudo, se você tiver um professor assim, daquele mais ou menos, aí ele fala assim, o que você faz de meia-noite às 6? Já tem um engraçadinho de soltar essa pra você? Isso aí eu entendo. Quando você vai, o professor está difícil pra caramba. O cara vai olhar bem no fundo dos seus olhos, o que você faz de meia-noite às 6? Aí o olhinho do cara até... Entendeu? Isso aí eu entendo. Então, conhecimento você adquire com um estudo dedicado. Agora, o que é sabedoria, cara? E já passamos para outro campo. Sabedoria, galera, é a capacidade de você praticar o conhecimento que você adquiriu. Diferente. Bom, se sabedoria é a capacidade de praticar o conhecimento que você adquiriu, quem pratica é o sábio. Mas, às vezes, a gente acha que sábio é o ermitão, o eremita, aquele cara que mora lá no topo da montanha, entendeu? Às vezes, essa época aí de juventude, acabou para maromba, lá no topo da montanha para ver se tem uma experiência transcendental. Não precisa não, cara, não precisa ir lá para o topo da montanha não, e sábio também não necessariamente mora lá no topo da montanha. Só bom, e o que é sábio então? O sábio é o cara que vive a partir daquilo que sabe. O que você já sabe? O que você já sabe do Senhor? O que Deus já te revelou? Entendeu? O que Ele já te mostrou? O que você já sabe? E aí, quando você começa a pensar assim, você começa a se dar conta de que às vezes a gente sabe muito mais do que pratica. E esse é um problemão. Porque tolo é aquele camarada que escuta, mas não ouve nada. Entendeu? É diferente. Escutar é uma coisa, ouvir é outra. Ouvir, quando você ouve essa palavra na Bíblia, tem que ver com obediência. Então ouve. Tem gente que escuta, mas não consegue ouvir. E aí você está sendo tolo. Se você já sabe uma coisa, mas não vive de acordo com o que você sabe, aí é incoerente. Entendeu? É incoerente. Por exemplo, inúmeras vezes eu estou numa reunião, entendeu? Uma reunião, vai ser pregado o Evangelho e tal, nós vamos lá celebrar o nome de Deus e tal, e as pessoas falam assim, agora vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus. Eu falo, então vamos ter que ficar assim, né? Aí depois senta. Não, vamos ficar em reverência porque estávamos na casa do Senhor. Eu falei, ué, mas a casa do Senhor era lá em Jerusalém, lá e já até destruiu, os caras estão chorando lá no muro até hoje. Não, mas não, em reverência. Ué, mas peraí, a questão não é essa. A questão é coerência. Porque aí os caras falam, não, porque quando vamos no cinema, tem toda aquela linguagem pomposa, espiritual. Porque quando nós vamos no cinema, ninguém faz barulho, quando vamos ao teatro. Eu falei, não, a questão também não é essa. A questão é que quando eu vou ao cinema, eu quero ver o filme.
Quando eu vou ao teatro, quero ver a peça. Quando eu venho aqui, eu quero celebrar o nome de Deus, quero ouvir. Então por isso que eu fico quieto. Entendeu? Eu não tenho medo de Deus. Eu também não estou na casa dele, porque a casa dele era lá. Depois que o filho dele morreu na cruz e rasgou o véu, agora eu é que sou casa dele. Eu e os meus amigos. E também não vim aqui cultuar Deus aqui, não. Porque isso aí era lá nas antigas. Isso aí era lá nos dias dos judeus, aí eles passavam a semana inteira, aí no sábado iam lá cultuar Deus. Eu não. Comigo o negócio é melhor porque eu sou do time de Jesus de Nazaré. Então comigo é assim. Eu cultuo a Deus todo dia, em todo o tempo todo, e no final de semana eu me reúno com outra galera para a gente celebrar a semana de culto que a gente teve. E se porventura durante a semana eu saio do culto em algum momento que eu dei mole, fiz feio, eu peço perdão e volto para o culto. Tem os caras que é assim, é meio Michael Jackson, gostam de andar para trás, entendeu? Eu gosto de ir para frente, mas os caras, entendeu? Eu sou da esquerda, sou da direita, não, eu sou da frente. Entendeu? Os caras parecem que não entendem, mas é assim mesmo. Escuta, mas nunca ouve. Entendeu? Não foi à toa, galera, que Jesus de Nazaré morreu na cruz, não, cara. Tá certo que ele morreu para cumprir o propósito de Deus. Ok. Só que os caras que o mataram, você acha que os caras vão te matar para cumprir o propósito de Deus? Vamos trabalhar para você. É ruim, os caras o mataram de ódio. Entendeu? Porque ele conseguiu estragar o projeto dos caras completamente. Entendeu? Então os caras vão matar esse cara aí que vai dar problema esse negócio aí. Entendeu como é que é o lance? Aí, infelizmente, muita gente hoje que diz ser seguidora de Jesus não entendeu o estrago que ele causou no sistema. E fica tentando reconstruir um negócio que ele mesmo jogou no chão. Eu falei, meu Deus do céu, cara, não é possível. Não é possível. Aí eu tento lá, vou lá, dou a ideia dos caras, os caras ficam bicudão comigo. Entendeu? Os caras ficam, moleque, mas eu não posso fazer outra coisa. O meu negócio é fazer ecoar a voz do bom pastor. Esse é o meu negócio. Enquanto eu fizer isso, ele está comigo. Se eu mudar de time, ele fala, você dá seus pulos aí que você está sozinho. Eu falei, eu sou doido. Entendeu? Eu não sou maluco. Então a questão é essa, galera. A gente precisa viver de acordo com aquilo que a gente já sabe, para a gente não viver de modo incoerente. Entendeu? Então o que você já sabe de Deus? Você já deve saber algumas coisas. Você está vivendo à altura daquilo que você já sabe? É simples. E aí você começa a perceber qual é a profundidade do que o Moisés está falando aqui. Ensina-nos a viver de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Isso aqui tem que ver com vida com qualidade. Às vezes, cara, a gente acha que vida eterna é viver para sempre. É isso, cara. Não, aceita Jesus para quando morrer no céu, para você viver para sempre e tal. Outra bobeira. Sabe por quê? Eu não sei vocês, mas se esse negócio de vida eterna fosse só viver para sempre, eu ia precisar falar assim com o Senhor Todo-Poderoso, Deus do Universo. Tira o meu nome desse negócio aí, porque eu estou fora. Eu não sei vocês, mas exatamente agora eu não estou vivendo tudo que eu posso. Eu não estou ainda do jeito que eu devo. Imagina eu viver do jeito que eu estou agora, que não está muito bom, do jeito que Deus acha que é o bom, para sempre. Não bateu nesse negócio não, cara. Poxa, tipo assim, dá para falar até igual na gíria, ninguém merece. Percebe? Você gostaria de viver do jeito que você está agora, para sempre mesmo? Então vida eterna não é simplesmente viver para sempre. Percebe? Beleza, mano? Fica à vontade. Aí, tem outro probleminha. Geralmente a galera acha que a eternidade é uma medida de tempo. Percebe? Para sempre. Não, a eternidade não é medida de tempo. A eternidade é ausência de tempo. Quando Deus fala que nós vamos ter vida eterna, Ele está querendo dizer o seguinte: vocês vão desfrutar de uma qualidade de vida que não pode mais ser afetada pelo tempo. Traduzindo, não importa mais o que te acontecer. E daí? Percebe? Isso ajuda a gente de uma tal maneira. Já pensou um adolescente sabendo disso? Percebe? Porque quando ele é adolescente, a influência do ambiente faz a cabeça do cara, mano. Se você não fumar essa parada aqui, não vestir essa parada aqui, se você não tiver o peso tal, se você não pegar as meninas tal, ou ficar com as meninas tal, 200 beijos na noite, você não é do nosso time, não. O cara, pode crer, irmão. Fechou então vou me acabar para ser considerado por vocês. Quando você sabe qual é a sua identidade, você está resolvido, meu amigo, minha amiga. E eu com isso? Não, mas se papai você não vai ser do nosso time. E eu com isso? E quem falou que eu quero ser do time de vocês? Quem disse que eu preciso ser do time de vocês? Tá maluco? Eu sei quem eu sou, cara.
Por isso que está escrito na Bíblia assim: em tudo dai graças. É em tudo, não é por tudo. Se fosse por tudo, você dá uma martelada no dedo. Oh Deus, que maravilha! Nossa, como é bom! Aliás, vou dar no próximo. Isso aí tem outro nome. Isso aí não é adorador, não. Isso é masoquista. É certo, como é que é diferente? Que loucura! Em tudo dai graças. Traduzindo, não importa o que me aconteça, eu continuo celebrando o nome de Deus. Percebe? É diferente, cara. Agora imagina você saber isso desde sempre. Percebe? Foi isso que Jesus sabia, foi por isso que ele venceu o inimigo lá na tentação do deserto. Percebe? Porque no nosso texto em português está escrito assim: se és o Filho de Deus, manda essa pedra se tornar em pão. Na nossa ideia, em português, se é condicional. Só que originalmente a ideia é: já que você é quem é, faz então. É estilo assim: eu ando de skate. E quem é bom de skate mesmo anda na parede, anda em qualquer skate. Viu? É isso que está sendo dito ali. O que Jesus responde? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Só pode crer. O que é isso traduzido? Porque esse português do século XV a gente não entende. Na prática, é o seguinte: eu só me movo quando meu pai quer. Só quando ele quer. Eu só obedeço às ordens dele. Se ele quiser que eu coma, pode ficar tranquilo que eu vou comer. Se ele não quiser que eu coma, eu também não vou comer. E isso não tem nada a ver com quem eu sou. Porque quem eu sou, quem diz é meu pai. E o que o meu pai já disse acerca de mim? Você é meu filho amado e eu estou muito feliz contigo. Na nossa versão do século XV é assim: tu és meu filho amado em time comprado. Então assim, André, estou satisfeito com você, está mandando maneiro, estou alegre, estou gostando. Está resolvido. Agora, quando isso não está resolvido para mim, para você, qualquer coisinha que acontece, você já fica boladão. Acho que Deus está me abandonando. Acho que Deus está gostando de mim. Não sei não, cara. Pô, alguma coisa eu fiz. Ai, meu Deus. E quando você não sabe quem é, não falta gente te dando opinião e sugestão. Aí você está lascado. Entendeu? Aí você se perde fácil. Num instante. Agora, quando você sabe quem é, sabe o que Deus fez a seu favor, se você saber que Deus está conspirando a seu favor, é uma maravilha. Mas aconteceu isso comigo. Calma, vamos por partes. Olha só, desde que a gente escolheu romper com Deus, a gente mergulhou o universo num ambiente de sofrimento, cara. Nós fizemos isso, é Gênesis 3,17. Maldita é a terra por sua causa. Nem foi Deus que amaldiçoou esse negócio, não, fomos nós. Então a gente está nesse ambiente e Deus vem com a gente nesse ambiente também. Aí ponto. Segundo, isso que está acontecendo pode acontecer com todo mundo, inclusive comigo. Por que não? A diferença é, quando acontece com os camaradas que não conhecem Deus, os caras dão um tiro na cabeça. No meu caso, que conheço a Deus, sei quem é Deus, sei quem eu sou, poxa, eu me ajoelho, oro e chamo meus amigos para orarem comigo. E nós vamos passar por esse negócio, porque isso pode acontecer com todo mundo, inclusive comigo. Agora, a boa notícia é que eu não preciso conjugar o verbo sofrer. Percebe? Um dia a gente vai conversar com mais profundidade sobre isso, mas quando você conjuga o verbo sofrer, você rasga a sua carteira de identidade, joga fora e coloca no lugar sofredor. Todas as vezes que algum ser humano se encontrar com você, ao invés de você falar Vanessa, você fala: eu sou sofredor. Entendeu? Todas as vezes que alguém for conversar com você, você não vai ser mais você, você vai ser aquilo que a vida fez com você. Aí aí você se perde. Então, quando Moisés está falando assim, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio, ele está falando dessa qualidade. Deus, ajuda a gente a viver de tal maneira que essas coisas não escapem das nossas mãos, de modo que a gente não viva dias desperdiçados. E aí você pode falar assim: André, o que é um dia desperdiçado? Um dia desperdiçado é aquele dia que você não aprendeu nada, você não encorajou ninguém, você não influenciou positivamente a ninguém. Aí é um dia desperdiçado.
E aí que entra uma coisa interessantíssima, que às vezes é muito fácil a gente ter dias assim. O dia que você não aprendeu nada é aquele dia que você não mudou de ideia. Alguém pode falar assim, André, mas você gosta de ficar mudando de ideia toda hora? Isso não é o problema não, cara. O problema é você não ter ideia para mudar. Esse que é o problema. Entendeu? Ah, mudei de ideia. Ô, maneiro, cara. Legal, que bom. Poxa, legal, você tá vivo. Você tá vivo. Entendeu? Que eu conheço a galera que não muda de ideia de jeito nenhum. Os caras é teimoso, cara. Não, meu pai falou assim, minha avó, minha bisavó, vou morrer assim também. O cara tem uma síndrome de Gabriela. Eu nasci assim. Meu irmão, você tá andando com Jesus de Nazaré, fala que aluno dele não aprende nada. Você é doido, cara. Você é maluco. Loucura, não. Como assim, meu filho? Como assim, minha filha? É todo dia encontrou com Jesus de Nazaré, quebra de paradigma, cara. Você achava que era assim. Você achava. Mas é bem melhor, cara. Mas eu conheço a galera que não abre mão de jeito nenhum. Eu me lembro você já deve ter ouvido falar do Rubem Alves. E aí teve um camarada que cismou de uma palestra do Rubem Alves para quebrar o Rubem Alves nas ideias. Olha a loucura. O cara falou, hoje eu vou destruir o Rubem Alves. Aí o cara fez lá a palestra dele e tal, Rubem Alves e tal. Chegou no final, perguntas e respostas. O cara levanta, senhor Rubem Alves, por que naquele ponto do seu livro tal? Porque assim, tem uns caras que gostam de fazer a pergunta, mas na verdade não está fazendo a pergunta não, quer mostrar para todo mundo que ele sabe. Não sei se vocês já viram isso. Entendeu? Pergunta é uma coisa, mas o cara... Aí o cara falou, barra. Aí, pô, deu aquele clima, né, cara? Imagina, cara. Poxa, que isso? Aí o Rubem olhou pro cara e falou assim, infelizmente não posso lhe responder porque eu mudo de ideia a cada 5 minutos. Nossa, o cara ficou horrível na foto aí. Entendeu? O cara, pô, derrotado. Meu, que é isso? Não posso fazer nada pelo senhor porque eu mudo de ideia a cada 5 minutos. Esse negócio aqui não é estático não, cara. Entendeu? Eu acordo de manhã na expectativa. O que vai acontecer hoje, cara? O que vai acontecer hoje? O que Deus tem preparado para mim? Não faço a menor ideia. Entendeu? Vou pra vida aí pra ver o que vai rolar. Entendeu? Tem gente que acorda da cama e vive tudo de novo. Uma série de repetições. Quando você anda com Jesus de Nazaré e faz essa oração aqui, é diferente, galera. Você não acorda para viver tudo de novo. Você acorda para viver tudo de um modo novo. Viu que maravilha? Ah, beleza, irmão. É por isso que a gente está nesse negócio. Porque Jesus tem pra gente um projeto de vida. Não é projeto de morte. Não é para quando ir para a terra do pé junto, pegar um palitozão de madeira e chegar no céu. Entendeu? Aliás, já aproveito o ensejo para dizer para vocês, céu não é um lugar geográfico. Entendeu? Céu é um lugar existencial. É diferente. Se for um lugar geográfico, você pega um míssil aí, um foguete e sai andando aí, irmão. Agora, se for um lugar existencial, você pode estar nele aqui agora. Entendeu? Você pode estar nele aqui agora. Porque se você não estiver no céu aqui e agora, você está onde? Se você anda com Jesus de Nazaré. Lá no início eu não falei que não é que a galera vai para o inferno um dia, não. Não disse isso? Eles já estão. Ué, se Jesus me tirou do inferno, onde é que ele me colocou? Agora. Captou a ideia? Onde é que ele me colocou agora? Eu já estou no céu, meu amigo. Existencialmente falando. Percebe? Existencialmente falando. Então é outra ideia. Aí quando a gente começa a perceber isso, eu falei para vocês que um dia desperdiçado é aquele que a gente não aprende nada, não muda de ideia, não encoraja ninguém, não influencia positivamente. Quando a gente não entende isso, a gente perde tempo. Você perde vida, você perde dias, você desperdiça oportunidades. E aí o legal de saber isso, que eu falei para vocês, de você aprender, é pelo seguinte, galera, a gente não nasceu pronto. A gente está em pleno desenvolvimento. Por exemplo, eu hoje sou a minha mais nova versão, revista, corrigida, atualizada, com upgrade e tudo mais. Entendeu? Em franca expansão. Entendeu? Por quê? Aquele que começou boa obra em nós, em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Percebe? Então, o pessoal que tem dificuldade com a idade, assim e tal, pô, tô ficando velho. Não. Você não fica velho, porque você não nasceu pronto. O que nasceu pronto é que fica velho. Agora, eu e você, a gente não envelhece. Só produto, só objeto que com muito uso se desgasta e fica velho. A gente não. Então, na verdade, quando a gente fizer alguma bobagem aí, você pede perdão e fala assim, galera, tenha paciência comigo, é que eu estou em obras. Já viu a cidade? Desculpem os transtornos. Estamos em obra. Então, é o nosso caso. Eu não nasci pronto. Entendeu?
Hoje está acontecendo muitas coisas comigo. Eu estou aqui conversando com vocês, estou aprendendo um montão de coisa. Amanhã já vai ser outra coisa completamente diferente. Entendeu? É uma maravilha. Por isso que dá para fazer essa oração aqui. Entendeu? Por isso que dá para você se encontrar com outros seres humanos. Entendeu? É por isso. Por quê? Eu não sei tudo. Entendeu? Eu não sei tudo. Eu não dou conta de tudo. Entendeu? Mas eu sei que Deus distribuiu esse negócio aí, chamado dom, talento, Ele distribuiu para geral. Entendeu? Todo mundo. Então, quando eu encontro com outro ser humano, eu fico na expectativa, cara. Eu falo, o que eu vou ouvir de Deus através desse cantor? Eu tenho que ficar ligadão, sabe? Entendeu? Porque eu posso falar com Deus. Posso. É livre acesso. No entanto, nem tudo eu consigo ouvir diretamente dele, mas eu consigo ouvir por vocês. Sabe como é que é o lance? Por isso que a gente valoriza o encontro com o outro. Entendeu? Porque Deus pode falar comigo sendo qualquer um dos seus filhos. É uma maravilha. Percebe? O valor que cada ser humano tem. Entendeu como é que é o lance? Isso me faz lembrar de um filme, eu gosto de filmes assim, de artes marciais, sobretudo aqueles bem mentirosos mesmo, da Bandeirantes. Os efeitos especiais são o contrário. O cara pula da árvore, aí depois volta a fita, como se o cara pulasse da árvore. Aquilo é ruim demais, mas eu gosto desde pequenininho, é muita mentira, cara. Aí, mas esses dias aí eu vi um que não era ruim, não era bom, bonzão mesmo, chama Mestre das Artes, com Jet Li. Aí lá pelas tantas tem uma cena de um chá, e o Jet Li é o chinês e tem o japonês. Os caras conversando, aquela sabedoria oriental, e lá pelas tantas o Jet Li aplicou, com aquela conversa do chá, ele aplicou uma lição pro camarada, pro japonês. Aí o cara falou assim, poxa, cara, essas palavras aí que você disse são palavras poderosíssimas e eu me sinto muito honrado por você tê-las compartilhado comigo. Maneiro, entendeu? É encorajamento. Já viu quando você sai assim, conversa com alguém, o cara te dá aquela letra, você fica fortão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você fala, essa aí foi maneira, hein? Você fica já renovado. Então, um dia bem vivido é um dia que você faz essas três coisas pelo menos. Você aprende coisas novas, você encoraja e você também influencia positivamente alguém. Entendeu? Já pensou? Sei lá como é que o cara saiu da cama hoje de manhã? Sei lá que oração o cara fez antes de vir para a vida? Não sei. E nesse intervalo você é a pessoa que leva uma resposta do Senhor para o camarada, viu? Coisa boa. Então tem um montão de galera que não sabe disso. E aí perde bom tempo na vida, cara. A vida dele todo dia aquele troço rotineiro, sempre a mesma coisa, é um troço louco, velho. E eu não tô afim desse negócio, entendeu? Foi por isso que eu me entreguei integralmente a Jesus de Nazaré, porque eu percebi que ele tinha um projeto de vida, entendeu? E agora eu queria fazer com você a comparação entre Moisés e Jesus. Moisés foi quem fez essa oração. E há alguns minutos eu já venho falando que Jesus tem para nós um projeto de vida. Vocês se lembram de um texto em João 10:10, quando ele falou assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Isso aqui é a vida eterna, é a qualidade de vida. Aí você começa a entender, então tá, se o Moisés está orando, fala assim, Senhor, ensina-nos a apontar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio, o que ele está dizendo? Que tem um montão de gente que não vive assim. Percebe? Tem um montão de gente que perde tempo, passa a vida. Quando se já passou muito tempo, já perdeu muito passo. Quando você ouve Moisés, qual é a diferença? Moisés só vai mostrar para mim e para você aquilo que a gente se tornou. Por exemplo, não terás outros deuses diante de mim. Traduzindo, só existe um Deus e vocês são idólatras. Não matarás, assim, e vocês são assassinos. Não cobiçarás, vocês são cobiçosos. Tá, Moisés, mas me ajuda aí, eu não quero ser mais assim. Agora não posso fazer mais nada, não. Eu só vim mostrar para vocês o que vocês são. Agora ajudar mesmo sou eu, não. Aí vem Jesus de Nazaré. Bom, se o Moisés veio me mostrar aquilo que eu me tornei, qual é o projeto de Jesus de Nazaré? É mostrar para mim e para você o que a gente pode ser a partir da ressurreição. Percebe? Teve uma galera que viveu a sombra da cruz. Isso aí tem um nome, Antigo Testamento.
Nós somos a galera que vive à luz da ressurreição. Percebe? Por que eu estou falando isso? Porque ninguém nasce de novo para continuar sendo a mesma coisa, galera. Ô, André, pode crer, cara. Não. Para que eu vou nascer de novo? Não. Para que eu vou nascer de novo para continuar sendo a mesma coisa? Que loucura, velho. Nós somos da ressurreição, galera. E quando a gente é da ressurreição, as circunstâncias já não mais afetam a nossa vida. Aí dá pra gente viver com liberdade. Que tipo de liberdade é essa? É pra eu fazer festa? Não, cara, é pra você fazer tudo aquilo que Deus sempre pensou que você deveria fazer e você nunca teve força para fazer. Percebe? Por exemplo, há um tempo aí, eu tinha uns amigos que gostavam de fumar uma erva proibida, por lei e tal. André, tá tranquilo, irmão? Quando eu quiser parar de fumar essa parada, eu paro. Falei, fechou então. Então eu vou querer hoje. Os caras não estão querendo ainda não. Entendeu? Os caras não estão a fim de querer ainda. Eu falei, mas como assim? Não, eu sou livre. Eu falei, mas parada aí te domina, como é que você me explica esse negócio aí? Como é que é isso? Percebe como é que eu lance? Você é livre mesmo? Eu sou livre. Tanto é que eu decido o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. Os caras não, é o contrário. Não, quando eu quiser eu falo, mas por que você não quer agora? O cara, não, porque eu sou livre. Eu falei, meu irmão, vamos fazer uma parada seguinte então. Eu não fumo cigarro, eu não fumo, que era o caso lá em questão. Então vamos fazer assim, eu que não fumo, vou começar a fumar agora, e você que fuma vai parar agora. Pô, André, aí não dá. Eu falei, mas peraí, mas você não falou que é livre? Eu sou, então eu que não fumo, vou decidir começar agora. Vou começar agora. E você que fuma vai parar agora, ué. Viu? Não, aí não dá. Eu falei, mas tem alguma coisa errada nesse processo. Percebe? Liberdade, galera, é pra gente ser tudo que Deus quer que a gente seja e a gente nunca teve força para ser. Por isso que a gente pode fazer essa oração aqui. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Ou seja, que a gente viva com qualidade. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque o que conta é o que pode ser contado. Traduzindo, Deus tem uma maneira diferente de contar o tempo. Porque você sabe quantos anos você tem. Então precisa se orar para saber isso. Isso é óbvio. Então Deus tem uma maneira diferente de contar o tempo. Como é que Deus conta o tempo? A partir da sua obediência. Você sabe o que sabe. Você sabe. Agora você sabe. Talvez antes você não sabia isso, mas agora você sabe. Como é que você vai se levantar e vai sair daqui? Percebe? Você vai aplicar o que você sabe ou não? Se você aplicar o que você sabe, está contando. Vamos dizer que disparou, está contando. Se você não viver a partir disso que você já sabe agora, não está contando. Ah, mas eu tenho 20 anos. Não está contando nada aqui não. Tem gente que, sei lá, vai ter 30 segundos de vida. Durante 30 segundos o camarada ou a camarada conseguiu obedecer. O resto, não, que parou. Lembra essa parte aqui? Aí você parou. Percebe? Porque, galera, só 4 coisas vão importar se você tiver a oportunidade de estar no leito de morte, entendeu? Se não morrer subitamente, só 4 coisas vão importar. Primeira, onde estão as pessoas que eu amo? Você vai partir mesmo, não vai ter jeito. Onde estão as pessoas que eu amo? Onde estão as pessoas que me amam? Que tipo de ser humano eu me tornei depois que eu me encontrei com Jesus de Nazaré? Qual é o meu legado? Só isso importa. Só isso. Onde estão as pessoas que eu amo? Você tem que ver os caras. Onde estão as pessoas que me amam? Entendeu? Aí está todo mundo ali. Que tipo de pessoa eu me tornei? Okay? Irmão, passou tudinho, você já está ali, já pronto. Que tipo de pessoa eu me tornei? Porque nesse projeto de salvação de Jesus, ele está ensinando a gente, ou reensinando a gente a ser gente da maneira correta. Por quê? Porque a gente passou muito tempo da nossa existência sendo gente da maneira errada. Percebe? A gente passou muito tempo sendo gente da maneira errada. A gente fez as coisas só do jeito do inferno. Agora que a gente se encontrou com Jesus de Nazaré, a gente precisa reaprender a ser gente da maneira certa. E qual é o paradigma de gente certa que a gente tem no universo? Jesus de Nazaré. O problema, galera, é que no primeiro século a galera tinha dificuldade de acreditar que Jesus era Deus. Não, ele não é Deus, não, isso era uma causada.
Hoje em dia a galera tem uma dificuldade de acreditar que Jesus era gente. Ele é 100% Deus, 100% gente, ser humano. Hoje a galera não acredita que Jesus foi gente. Como a galera não acredita que Jesus foi gente, qual é a dificuldade que isso gera? A gente não tem modelo. A gente fica igual maluco. Entendeu? Moendo unha. É uma loucura. Se a gente acreditar que Jesus foi gente, a nossa vida melhora muito. Por quê? De um modo muito simples. Em Jesus de Nazaré, a gente vê Deus do jeito que Ele é e o ser humano como deve ser. Você sabe, você quer saber como é que é Deus? Olha para Jesus de Nazaré. Pronto. Só, que legal. E como é que eu devo ser? Olha para Ele. Você pode crer. Ele nunca perdeu uma oportunidade. Jamais. Não teve um dia desperdiçado. Como é que o camarada fez o que fez em 3 anos e meio? A revolução está aí até hoje. Pegou 12 camaradas ruins, tosco. Não vazou, não vai dar não, foi pro lugar dele mesmo. Mas e os outros 11? Os camaradas sacudiram o mundo, gente, viraram um monte de cabeça para baixo, cara. Como assim? Os caras tudo ignorante para raio. Como que fizeram um negócio desse? Como é que ele fez isso em 3 anos e meio? Só sabendo contar os dias de tal maneira que alcançasse o coração do Senhor. Essa é a proposta que eu tenho para vocês hoje nessa conversa inicial. Vivam desse jeito, cara. Façam essa oração e vivam assim, entendeu? Aproveitem todas as oportunidades, levantem-se da cama desconfiados de que Deus aprontou algo bom para vocês, cara. Entendeu? Pensa que a Trindade está conspirando a seu favor. Já pensou que maravilha? Que tem uns caras aí que se der um sudoeste, um vento contrário, já fica atordoado. Ai meu Deus, cara, o Senhor do Universo que controla todo esse negócio está conspirando a seu favor. Já parou para pensar isso? O Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando assim, como é que nós vamos fazer para abençoar aquela galera lá do Celebra, hein? Como é que nós vamos fazer esse negócio? Já parou para pensar nisso? Porque o que conta é o que pode ser contado. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Eu encerro citando uma música do Bob Marley, que se chama Time Will Tell. Ele fala assim, o tempo dirá. O tempo vai dizer se a gente viveu bem ou não. O verso 17 fala para que as obras das nossas mãos sejam confirmadas. Isso aqui, infelizmente a galera distorceu essa palavra, então eu vou ter que explicar. Já ouviu falar de sucesso? Isso aqui é sucesso, mas na ótica divina. Porque falar sucesso hoje, os caras pensam que está falando outra coisa. Não estou falando aquilo que todo mundo fala não, então não vou nem perder tempo falando o que os caras falam. Sucesso na ótica de Deus é você fazer o bem feito. Tudo que você botar a mão vai ser bem e bem feito. Isso é sucesso. Entendeu? A partir do momento que você levanta da sua cama sabendo quem você é, sabendo que todas as oportunidades para você fazer o bem já foram dadas por Deus e que você não quer perder tempo, tudo que você botar a mão você vai fazer bem feito. E você não vai ficar nessa mais de ser melhor do que os outros. Não precisa isso, cara. O seu padrão de comparação não é o outro. Percebe? Porque na fé cristã o outro não existe. Outro é a ideia de grego. Essa é a ideia da filosofia grega. Outro é alguém essencialmente diferente de mim. E essencialmente ninguém aqui é diferente de mim. Você não é o outro, você é extensão de mim. Mas, ó, que negócio maneiro. Então eu não preciso ser melhor do que você, eu preciso ser melhor do que eu mesmo. E se eu quiser me comparar com alguém, eu já tenho um modelo, Jesus de Nazaré. É só olhar para ele, deixa eu ver se eu sou bom mesmo. Então se compara com Jesus, como é que resolve fácil? Aí tudo que você botar a mão, você faz bem feito. Caramba! Aí eu te cito uma frase que um pessoal que é amigo meu disse. Eu tenho alguns amigos que estão na África, especificamente no Níger, eles são missionários lá. E um desses amigos, 2 amigos, um chama Tiago e outro chama Farley, eles estão num projeto que chama Radical África. Eles disseram assim: o melhor uso que você pode dar à vida é empregá-la em algo que sobreviva a ela. Boa ideia? Você vai morrer. E aí, o que você investiu na sua vida? O que você fez vai perdurar, mesmo quando você não estiver mais por aqui? Então esse é o ponto, é simples. Essa é a oração que eu proponho para vocês nessa noite. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que a gente alcance um coração sábio. Ensina-nos a viver de tal modo que a gente não perca nenhuma oportunidade e que aquilo que nós façamos sobreviva quando a gente já não mais estiver aqui. Certo? É isso. Eu tinha no coração e queria deixar com você. Vamos orar? Vamos agradecer? Pai, nós te damos graças por esse momento, por
por esse tempo. A gente quer te pedir auxílio para que a gente possa viver a partir daquilo que a gente aprendeu nessa noite. A gente quer viver de um modo sábio. Para isso a gente precisa do teu auxílio, a gente precisa da sua sabedoria. Nós queremos que o Senhor continue a nos falar ao coração, continue a nos instruir, porque nós queremos aprender em todo o tempo e o tempo todo. Portanto, nós queremos ser ensináveis. Dá-nos da tua palavra, Senhor, todos os dias, o dia todo. Transforma todo o nosso viver a partir daquilo que nós já sabemos de ti. Nós queremos a tua vida no nosso viver cotidiano. Essa é a nossa oração nessa noite e fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Isso aí, galera. Valeu. André, obrigada aí. Semana que vem está confirmada para uma continuação do estudo. Beleza, tranquilo. Contem comigo. Então. Contem comigo. Deu pra gravar tudo. Só tem que ver como é que ficou o áudio, né? Porque a galera passando e tal, eu não sei se... Então, André... Mas aí como ele tem gravado, eu posso juntar depois o vídeo com a... Sem problema, sem problema. Se vocês tiverem perguntas, eu não sei quanto tempo vocês têm, fiquem à vontade também. Se quiser perguntar, não significa que eu vá responder, mas pelo menos você está vendo, tá? Poxa, era para ter notado. Beleza, Eu ótimo. esqueço. Por favor, por favor. Então, próxima vez eu anoto que eu esqueci. Beleza, por favor. É muito bom. Porque o feedback que eu tenho, entendeu? Porque Jesus só ensinava com perguntas e respostas. Porque ele é um bom judeu. E se você perguntar para um judeu por que ele te responde sempre com outra pergunta, ele vai te dizer assim, por que não? Entendeu? É sempre assim. Pode observar, leia a Bíblia. Todas as vezes que alguém fala alguma coisa com ele, ele pergunta. É sempre perguntas e respostas. Entendeu? E é sempre uma maneira que ele usa para ensinar. Porque quando eu te faço uma pergunta, você já procura responder. Entendeu? Senão fica só um monólogo. Você tem pode crer, você acaba maquinando o tempo todo. E eu gosto muito das perguntas, entendeu? Tem um versículo que fala que um dia pra gente corresponde a 1000 anos Sim, pra tá Deus. nesse texto. Aí que legal, eu não falei, é exatamente isso. Eu pensei, mas não falei. Porque para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Opa, eu pensei nisso e traduzi dizendo que Deus tem uma outra maneira de contar o tempo. Entendeu? Tem uma outra maneira. Porque partindo daquele raciocínio que eu trouxe para vocês, de que a gente deve se aproximar desconfiado de que tem alguma coisa no texto que a gente não viu, poxa, é como eu disse para vocês, ninguém precisa pedir ajuda para Deus para saber quantos anos tem. Para que eu preciso de Deus? Aí, por exemplo, a sua pergunta me fez lembrar uma coisa que eu não disse, vou dizer agora. Quantos anos vocês teriam se vocês não soubessem quantos anos têm? É a mensagem, numa pergunta. Essa é a ideia da mensagem que eu trouxe para vocês. Quantos anos você teria se você não soubesse quantos anos você tem? Como assim, André? Aí eu te digo, porque Deus tem uma maneira diferente de contar o tempo. Você fala, é mesmo? Entendeu? É o que Moisés está nos dizendo. Porque senão não haveria nenhuma razão para Deus inspirar e preservar esse texto na Bíblia se ele não quisesse dizer para nós além daquilo que é óbvio. Entendeu? Além daquilo que é óbvio. E na Bíblia está cheio disso. Tem ironia, tem saca, está tudo lá, só que a gente tem dificuldade de ler. Entendeu? Porque existem abismos. Entendeu? Porque a Bíblia não foi escrita para nós. Isso, André. Isso aqui no ambiente que os caras é tradicional, o cara morre do coração. Mas a Bíblia não foi escrita para nós. A Bíblia não foi escrita para os estudantes da UF. Entendeu? Não foi. Só como assim, André? Não, calma. A Bíblia foi escrita originalmente para um grupo de pessoas. Entendeu? Mas, louvado seja o bom Deus, que ela é aplicável a nós hoje. Como é que é isso? Aí quem prega precisa fazer o seguinte, por exemplo, aqui está uma cultura, aqui tem um abismo porque a gente está do lado de lá, é outra cultura. Os caras são orientais, a gente é ocidental.
Então tem esse abismo aqui, só cultural, já é um. E o abismo linguístico? E o abismo cronológico? Entendeu? E o abismo de costume, e uso, e não sei, e um montão de abismo que tem. Você fala, caramba, é mesmo. Aí tem gente que quer fazer isso aqui, cai no buraco, não consegue comunicar, entendeu? Fica difícil. Aí a galera não entende nada. Primeiro que o português que a gente usa já é o português lá do século, né? Meu avô estava aí na terra ainda. Pô, é complicado, cara. A gente não consegue entender. É difícil. Por exemplo, quando Pedro negou a Jesus, diz o texto sagrado que Pedro disse impropérios. Galera, na moral, é que o Espírito Santo é bom, que né, sabe que tem uma galera que vai ter dificuldade. Cara, o cara falou todos os tipos de palavrões que ele conhecia, cara. Não, que eu não sou amigo desse cara, não. Já parou pra pensar um negócio desse? O cara falou palavrão que não cabia. Entendeu? Não que dá pé, não dá pé. Ó, ficou direto. Aí, uma palavra, impropérios. É certo? Então, assim, quanto mais a gente conseguir, ou tenhamos pessoas que consigam fazer essa transposição, uma ponte aqui, a gente vai entender tudo. Vai ser fácil, cara. Você vai, meu Deus do céu, é isso então? É isso, entendeu? Mas aí, infelizmente, hoje em dia você conta no dedo os caras que fazem esse negócio. Entendeu? Os caras têm preguiça, não estudam. Entendeu? Os caras não estudam. Aí, quando chega para falar, fala um montão de bobagem, mata um montão de gente. Entendeu? Não é só que a galera, às vezes, que é jovem não quer saber, não. É que os caras também fazem uma boa parte do processo, entendeu? Os caras ajudam os caras não querem. Entendeu? Como é que é o negócio? Os caras dão uma forcinha boa. É sério? Porque eu não... Sei lá, cara. Eu sei que a galera hoje, poxa, todo mundo era digital e tudo. Sei lá, tem até um controle que você usa lá, se eu não estou equivocado, como é que é? Eu esqueci agora. Para você deixar um modo lá no computador e aí você acaba aplicando na vida, Alt Tablet, sei lá, um negócio assim que você deixa descansando, mas não vem o caso. Então, não, é outro, cara. Entendeu? Então a galera tem dificuldade de concentrar, entendeu? Mas eu sou do time que eu acredito em Deus. Então, por exemplo, eu peço para Deus o seguinte, Deus, que quando a sua palavra começar a ser exposta e pregada, que o ouvido da galera se transforme em olhos, entendeu? Que a galera consiga ver. Porque como é que Jesus conseguia fazer aquele negócio? 3 dias, sem comer. Os caras ficavam lá 3 dias ouvindo. Como é que era isso? Os caras ficavam lá, 3 dias? Que é isso, cara? Entendeu? Não sei se vocês já tiveram essa experiência de tempo suspenso. Você está no ambiente e começa a pensar. Aí parece que você volta para a realidade, entendeu? Gente que dá vontade de você ficar um pouquinho mais tempo perto, entendeu? Às vezes você não tem nenhum motivo aparente, você não tem nada, mas você quer dar um jeitinho de... Eu conheci algumas pessoas assim na vida, entendeu? Não tinha nada para falar com a pessoa, mas não queria ir embora. Vou ficar por aqui, cara. Entendeu? Porque eu sabia que tudo que essa pessoa falasse ia ser coisa muito boa que eu nunca jamais tinha pensado sobre, entendeu? Então na Bíblia está cheio disso. Cheio, o tempo todo, entendeu? E aí quando você dá um clique, entendeu? Ensina-nos a contar. Demos um clique aí nas palavras. O que é isso? Então, o que Deus quer dizer com isso? Entendeu? Detalhe, essa foi só uma mensagem, entendeu? Uma. Porque o desafio que eu tenho assim como pregador é pregar 50 mensagens diferentes no mesmo texto. É lógico, sem inventar. Isso é evidente, porque alguém disse que se você não for capaz de pregar 50 mensagens diferentes no mesmo texto, quem disse isso foi o Spurgeon, você não entendeu nada. Caramba, entendeu? Preguei essa aqui hoje, mas aí eu vou conversar com Deus de novo, falar, Deus, e aí, como é que é a nova da semana que vem? Não, a nova semana que vem já vamos 50 diferentes no mesmo. Quantos versículos tem na Bíblia? Entendeu? Quantos? E eu vou pregar os meus 50. E se cada um de nós pregar os seus 50 também, meu Deus, que riqueza, entendeu? É muito rico. André, você fala também em relação ao inferno, que a gente entrou no inferno.
Mas e quando o Paulo Deus fala lá do lago de enxofre? Sim, legal. Essas Boa coisas pergunta, assim. boa pergunta. Né? Boa pergunta, boa pergunta. Sim, também. Qual é a ideia? Por exemplo, você falou do lago. Aí tem o inferno, tem o diabo, tem o falso profeta, tem a besta, tem a rapaziada que não está no livro, junta tudo e joga para dentro do lago, entendeu? Que é, isso tudo vai para cá. Só que aí é que tá, cara. Tipo assim, Então, o lago de fogo é uma coisa física, mas também eu associava a uma tormenta, que seria, né, da coisa espiritual. Igual você disse, sim. eu não consigo bombardear esse lugar, então não ia lembrar pela tormenta. Boa. Por exemplo, deixa eu dizer uma coisa para vocês, que voltar o filme um pouquinho. Quando você esse assunto especificamente tem um nome técnico, chama escatologia. Quando você chega nessa área assim, existem correntes de pensamento, entendeu? O que não quer dizer que A está certo, B está errado, não. Um grupo de pessoas pensa assim, outro grupo pensa assim. Nesse assunto específico, eu ainda estou encontrando meu time, entendeu? E aí, por exemplo, assim, quando a Vanessa fez pergunta, eu me lembrei de uma coisa, não disse, vou falar agora, assim. Dependendo das perguntas, a água fica funda, entendeu? Tipo assim, tem água que é mais tranquila, tem água que é fundona, e tem águas que aí eu me lembro de uma pessoa que falou assim, nessa água aí eu não vou nem de jet ski. Por exemplo, água que fulano nada, eu não vou nem de jet ski. Eu conheço algumas posições, entendeu? Eu conheço, e aí eu falo assim, só que os caras que eu conheço, que têm as posições, não são caras que são burros, são pessoas inteligentíssimas. E aí é assim, por exemplo, você vai escrever uma monografia. Quando você escreve uma monografia, você não pode falar o que você acha. Quem é você para achar alguma coisa, meu filho? Você está aqui, como que você vai achar alguma coisa? Você está aqui, pelo menos a minha monografia, minha orientação foi essa. Nós vamos analisar se você sabe pesquisar, organizar as fontes, entendeu? E no final emite um parecer assim, calma. Então, por exemplo, se A diz isso, mas eu acho, não, beleza, meu amigo, acha alguém equivalente a A e coloque os dois para conversar. Mas como que você vai falar alguma coisa, percebe? Então eu estou na fase do organizar as fontes e os caras que eu falo, os caras que mandou a ideia maneira, cara. Aí vem esse aqui, então eu falei, Não vai ter nenhuma monografia. entendeu? Aí quando você falou, por exemplo, do lago, por exemplo, tem uma galera que, por exemplo, salvação. Os caras, tem gente que tem uma linha que se chama universalismo. O que é isso? No final todo mundo vai ser salvo. Pô, eu gostaria, mas quem decide isso é Deus, entendeu? Seria maneiro. E aí tem uma galera também que fala de algo chamado aniquilacionismo. O que é isso? Qual é a ideia básica? Geralmente, quando Deus faz algo com alguém, a sua transformação, a sua edificação é sempre para o bem. Então, se Deus já puniu alguém no universo, quem ele puniu? Jesus de Nazaré. Às vezes as pessoas falam, Deus está pesando a sua mão sobre mim, está me castigando, tudo, porque eu pequei. Bom, essa é uma ideia meio estranha pelo seguinte, se você peca e Deus vai fazer algo com você, ele tem que te matar, porque o salário do pecado é a morte. E ele já matou quem deveria, Jesus de Nazaré. Pessoal, é mesmo. Então, para que essa ideia dos caras? Para que Deus vai ficar torrando os caras lá no inferno? Com que finalidade? Deus não é sádico. E eu falei, é mesmo, hein? Aí vem a ideia, tem lago de fogo, vai pegar tudo isso aqui. Aí, na ideia dos caras, Deus é tão misericordioso que vai dar um fim nisso tudo. Tá bom. Eu falei, epa, por quê? Qual é a ideia? Morrer é uma coisa, galera. Só que depois que você entrou na existência, como é que você vai sair dela? Morrer não significa que você não vai existir mais. Então, quando fala aniquilacionismo, é deixar de existir. Aí a água ficou funda. Eu falei, e agora alguém que me ajuda nesse negócio? Então, eu estou fazendo meu trabalho de casa, minha lição de casa, entendeu? Eu já sei que os caras pensam assim, mas eu preciso achar alguém no quilate do camarada para discutir os dois lá. E tá difícil, entendeu? Mas não é um assunto que você vai perder o sono e tal, pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo, entendeu?
sabia dessa não. Também não. Confesso que eu não conhecia a pessoa que tinha essa linha. Tem várias. Tem muita Por coisa exemplo, muito louca. vocês já ouviram falar, por exemplo, do C.S. Lewis, escritor das Crônicas de Nárnia? Gosto Então, muito dele. se não me trai a minha memória, ele é um universalista. Entendeu? Entendeu? Você falou o quê? Tem. Interessante. Os calvinistas acreditam na predestinação, né? Boa palavra. Por exemplo, você sabe que deve ter aí pelo menos uns 400 anos que os irmãos estão brigando com esse negócio. A questão, agora que eu sei, é simples. Agora que eu entendi o negócio. Por exemplo, a questão não é predestinação, a questão é a eleição. Por quê? Predestinação, todo cristão é predestinado a. E aí eu explico. Também, mas a ideia é que eu trabalho com vocês aqui na mente, eu vou falar de mente, é Romanos 8. Lembra aquele texto que a gente cita muito, ou já ouviu muito, que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Então, deixa eu abrir aqui que eu vou ler tudo para vocês. Olha só, qual é a ideia? O debate, igual eu falei para vocês, não é sobre predestinação, é sobre eleição. É a eleição dos santos. Olha só. Depois que você lê e aí fica claro, você fala, poxa, como é que eu não vi isso antes? Eu falei que tem que aproximar e desconfiar, não é? Olha só. Aqui, ó. Presta atenção, a partir do verso 28 que eu acabei de ler. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A gente, às vezes, ouve esse texto só a parte A. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí a galera para aqui. Vamos continuar? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Perguntinha básica. Qual é o seu propósito? Resposta. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Para quê? Pegou a ideia? Para quê? Para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Traduzindo, a predestinação daqui da Bíblia é para nós sermos conforme a imagem de Jesus de Nazaré, o que eu falei para vocês em síntese. Em Jesus de Nazaré nós vemos Deus como Ele é e o ser humano como deve ser. Eu fui salvo para ser como Ele é. Essa é a minha predestinação. É só. Não, André, mas tão simples assim? É, ué. Agora, a eleição é que a chapa esquenta pelo seguinte. Por que esquenta? Duas formas de pensar. Deus, quando escolheu salvar você, Ele escolheu, Ele te elegeu, porque Ele sabia que na história, num determinado dia, você se converteria, você se entregaria a Ele. Essa é uma posição. Então Ele sabia que um dia você falaria, eu quero andar contigo. Então Ele te escolheu. Ou escolhi você porque eu queria escolher você. E aí? Ou seja, tem uma galera que usa uma palavra, que aí você vê como é que é quando os caras sabem do que falam. Que a galera fala assim, que escolher, porque eu quis escolher, é segundo a sua soberania. Deus é soberano, quis escolher você, quis escolher você. Ah, mas ela era boa? Não, pelo contrário. Não tinha nada nela que prestava, mas eu quis escolher. E por que não escolheu? Porque eu não quis escolher o outro. E aí, não, escolhi você porque eu sabia que um dia você me aceitaria. Aí o pessoal chama isso de presciência de Deus. Mas aí quem sabe das coisas falou, não, isso não é presciência de Deus. Eu falei, caramba. Entendeu? Eu falei, e agora? Entendeu? Só que eu também não sei te dizer, porque a pessoa que eu mais respeito, assim, ou que muitos dos teólogos daqui do nosso país, do mundo, respeitam, disse que o que dizem que é presciência não é, mas ele também não disse o que é. Então eu fiquei sem saber. Entendeu? Ele falou, não, isso aí não é não. E quem vai lá falar aqui? Quem falou isso foi um irmão que chama Russell Shedd. Esse é um camarada cujas águas que ele nada, eu não vou, mas nem de nada. Nem de jet ski eu vou. Não dá. Porque se eu estudar muito, Deus for muito bom comigo, quem sabe, assim, um dia, quem sabe eu chego lá. Agora, passar, não dá. Ele que falou isso. Que presciência não é o que as pessoas pensam que é. As pessoas, os teólogos. Eu falo, nossa, agora lascou. Entendeu? Então eu não tenho dificuldade com isso por isso. Mas porque... ele
Só concluir, eu te falo. Porque eu sei que eu sou, como todos os cristãos, predestinado a ser conforme a imagem do meu irmão mais velho. Qual a ideia? Deus quer ser pai e pai de muitos filhos, mas Ele quer que esses filhos sejam conforme a imagem do irmão mais velho, que é Jesus. Pronto, está resolvido. Agora, quanto à eleição, a questão é, e Ele escolheu a mim e os salvos porque Ele viu que um dia na história, em 1998, dia 11 de junho, eu ia me entregar a Ele, ou na eternidade Ele falou, eu quero o André e na história eu vou chamá-lo? Não sei. Não sei. E não conheço ninguém que saiba na face do planeta. Não conheço, por isso que os irmãos estão brigando. Mas eu não brigo com ninguém, não. Entendeu? Eu tô tranquilo. Eu já conversei com pessoas que tinham essa ideia. É porque eu sou presbiteriana. Sim. E a gente pensa dessa forma. Da predestinação mesmo. Quando você falou da presciência, que ele falou que não é presciência, ele confirmou que há a predestinação e falou que... Eu não captei, não sei se você falou. Ok. Ele confirmou. Sim. Porque assim, na real é o seguinte, fez a gente estudar mais. Porque, por exemplo, uma coisa que eu aprendi que me fez bem, vou ter a oportunidade de dividir com vocês. Eu não gosto de debate, sabe? Porque geralmente os caras gostam muito mais de ganhar o negócio do que edificar a galera. Aí quando os caras começam a querer até sair na pancada, eu falei, não, calma, gente, vamos ficar tranquilo. Uma vez só, até aqui na UF mesmo, participei, uma senhora quis me dar umas voadoras, ela falou, não, por que isso? Eu falei, mas como assim? Entendeu? Mas me voou legal em mim mesmo. Você lembra, não, né? Eu fiquei tranquilo. Vou fazer o quê? Não, outro projeto. De tolerância religiosa. Ela não sei. Aí eu tava, do jeito que eu tô aqui, Acho que eu fui. eu olhei, eu só fiz só. Mas aí qual é a ideia? Não dá pra entrar num debate sem definir os termos. É porque a gente entrou no ponto, como você falou, a gente pega a Bíblia e confirma pela Bíblia, que a Bíblia diz que nós fomos predestinados. Sim. Então, até a salvação. Então, a gente crê nisso, que a nossa predestinação é que fomos escolhidos por Deus e Ele sabia desde sempre que seríamos salvos. Fomos escolhidos por Ele dessa forma, entendeu? Então, aí quando as pessoas falam, mas então quer dizer que você está criticando o outro, dizendo que o outro não vai ser salvo, você não acredita que porque eu acredito que todas as pessoas, é o meu ponto de vista, né, o que eu penso, que todas as pessoas, os escolhidos de Deus já foram escolhidos. Mesmo que eles estejam em pecado, um dia eles vão acordar. Sim. Eles vão abrir os olhos para Deus. É o que eu vejo. Sim. Entendeu? Eu creio dessa forma, porque Jesus fala que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Então, dessa forma é como eu vejo a situação. Aí tem pessoas que falam, não, mas tem gente que... Como é que você não crê que o outro... Eu creio. O nosso papel hoje é buscar almas. É pregar o evangelho para que as pessoas que foram escolhidas, a gente consiga captar elas mais rápido, né? Para a obra do Senhor. Então, eu acho que eu penso dessa forma, fazer exercício de evangelização para resgatar essas pessoas. Mas também é uma questão que a gente, mesmo a gente crendo, também entra em questionamento. Porque a gente tem muito que aprender, né? É o que você falou. Muita coisa que a gente ainda tem. Pô, o modo como você pregou o Salmo 90, essas partes, eu nunca tinha visto. É a primeira vez que eu vejo alguém abordando dessa forma, como você falou. Então, pra mim, foi... abre a mente, assim, sabe? Então, é dessa forma, assim, a gente buscando e abrindo a mente para outras situações.